Nesse vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios sobre função afim. Primeiro exercício. O gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos -1, 3 e 2, 7. O valor de m é... Para resolver o exercício, nós vamos usar a fórmula m igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, em que x0, y0, x1 e y1 são as coordenadas dadas no exercício. Assim, eu escolhi como x0 e y0 sendo ponto -1, 3 e x1 e y1 sendo o ponto 2, 7. Substituindo, então, os valores, nós temos m igual a 7, que é o y1, menos 3, que é o y0, dividido por 2 menos -1, que são, respectivamente, x1 e x0. Fazendo, então, a conta, nós temos aqui 7 menos 3, 4, e 2 menos -1, vai ficar 2 mais 1, ficaria 4 terços. Item B. Exercício 2. Para esvaziar um reservatório que contém 1.430 litros de água, é aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante e igual a 22 litros por minuto, qual dos gráficos abaixo descreve a quantidade de água no reservatório em litros em função do tempo, em minutos, a partir do momento em que a torneira é aberta? Observe que ele fala que nós temos inicialmente 1.430 litros de água e que essa quantidade está diminuindo de forma constante e o reservatório perde, então, 22 litros de água por minuto. Isso significa que a quantidade de água do reservatório está diminuindo. Observe aqui que no item B, ele diz que a quantidade de água está aumentando, assim como no item D, ele diz que está aumentando. Assim, a gente tem que apenas o item A, C e E correspondem ao comportamento de decrescimento da quantidade de água do reservatório. Note ainda que ele diz que essa diminuição é constante, ou seja, no item A, a gente tem uma diminuição pequena para depois aumentar essa diminuição de água. Então, não pode ser o item A. No item B, ele começa perdendo mais água para então começar a perder menos água. Então, essa vazão não é constante. E no item E, ele está representando, então, uma taxa constante de decréscimo de água do reservatório. Então, pela análise do gráfico, a gente tem que é o item E. Além disso, o exercício descreve uma função de primeiro grau, que a gente pode representar dessa forma, y igual a x mais b. Assim, y é a quantidade de água que fica no reservatório, a é a vazão, é o quanto de água está perdendo por minuto, x é o tempo, e b, como não está em função do tempo, é a quantidade inicial de água no reservatório. Então, aqui nós temos que essa é a função representada pelo gráfico E. A gente tem aqui um número negativo, pois a gente está falando de decrescimento. Ou seja, o item E é o gráfico que representa a quantidade de água no reservatório e é descrito, então, por essa equação da reta. Exercício 3. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é... Para resolver esse exercício, nós vamos usar essa fórmula em que A é o coeficiente angular, x0, y0 e x1, y1 representam coordenadas dos pontos em que o gráfico passa. Escolhendo como um primeiro ponto o ponto de coordenada x igual a 0 e y igual a -1000,
Ou seja, esse ponto em que o gráfico intercepta o eixo y, e como segundo ponto, o ponto de coordenadas x igual a 5 e y igual a 0, ou seja, o ponto que o gráfico intercepta o eixo x, nós temos as coordenadas x0 e y0 igual a 0 e menos 1000, x1 e y1 igual a 5, 0. Substituindo, então, na fórmula, y1 é 0, y0 menos 1000, x1 vale 5, x0 vale 0. Então, agora, resolvendo essa conta, nós temos 0, menos com menos fica mais, então 0 mais 1000, dividido por 5 menos 0, que é 5. 1000 dividido por 5 é igual a 200. Ou seja, o coeficiente angular vale 200. Assim, observando os itens apresentados, só podem ser C, D e E. Esse 200 deve estar multiplicando o T. Voltando então na equação da reta, nós encontramos o A, que vale 200, e falta saber quem é o B. O B é o coeficiente linear. E o valor de B é justamente a coordenada y do ponto em que o gráfico toca o eixo y. Então, aqui no caso, é o menos 1000. Substituindo esses valores, nós temos L de t, que está no lugar do y, né, é o nome da função, igual a 200t mais menos 1000. Ou seja, a resposta é o item D. Exercício 4. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o mínimo zero de sua capacidade? Para saber, então, o tempo mínimo para que o reservatório atinja o nível zero, nós precisamos saber qual é a taxa de decrescimento da função representada pelo gráfico. Para isso, vamos usar essa fórmula e podemos escolher quaisquer dois pontos pertencentes à reta. Escolhi aqui o ponto x igual a 1, y igual a 30 e o ponto x igual a 6, y igual a 10. Substituindo então na fórmula, lembrando que a gente sempre tem como coordenadas primeiro x e depois y, nós temos aqui então 10 menos 30 dividido por 6 menos 1, que é menos 20 dividido por 5, ou seja, menos 4%. Isso significa que está diminuindo 4% por mês. Começando então com 10, no próximo mês a gente vai chegar em 6%, depois em 2%, e no próximo mês já estaria zerado. Então, entre o segundo e o terceiro mês, já estaria em zero. E aqui já daria para resolver a questão. Contudo, vamos montar a equação da reta para a gente ver isso de outra forma. Assim, usando essa fórmula da equação da reta, nós podemos substituir os valores e temos y igual a 0. Por quê? Porque o nível do reservatório vale 0, ou seja, a gente está procurando a raiz da função onde o gráfico toca o eixo x. Então, substituindo y por 0, e aqui no x0 e y0, na verdade, poderia ser substituído as coordenadas de qualquer ponto dessa reta. E assim eu escolhi esse primeiro ponto aqui. x0 vale 1, então substituindo no lugar do x0, 1, y0, 30%, o m foi o que a gente acabou de descobrir, menos 4%, e agora a gente resolve a equação. 0 menos 30%,
menos 4 vezes x e menos 4 vezes menos 1. Então, menos com menos ficou mais, por isso aqui mais 4%. Agora, já que esse mais 4 está aqui somando, ele passa para o outro lado subtraindo, e nós temos, então, menos 30 menos 4, que fica menos 34. O menos 4% está multiplicando, então ele vai passar dividindo. E então, fazendo aqui essa divisão, lembrando que menos com menos vai ficar mais aqui na divisão, nós temos, então, que o x fica sendo 8,5. Agora, esse x aqui é um mês, ou seja, quando passar 8 meses e meio, o nível chega a 0. Contudo, ele perguntou após o 6º mês. Então, 8 meses e meio é 2 meses e meio depois do 6º mês. Item A. Questão 5. O coeficiente angular do gráfico e a raiz da função f de x igual a 2x mais 8 são, respectivamente. Para determinar o coeficiente angular, nós podemos usar aqui a equação da reta, lembrando que esse A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, ou seja, nós estamos procurando quem é o valor de A. Então, observando que nós temos f de x igual a 2x mais 8, observando aqui que o A é justamente quem está multiplicando o x, então aqui o coeficiente angular vale 2. Além disso, a raiz da função é quando o f de x vale 0, ou seja, estou procurando o valor de x quando y é 0. Então, substituindo f de x por 0, nós temos 0 igual a 2x mais 8, passando o 8 para o outro lado, subtraindo, nós temos menos 8 igual a 2x, e já que o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, e nós temos, então, aqui 8 dividido por 2 igual a 4. E aí, já que já era um número negativo, né, x igual a menos 4. Assim, o coeficiente angular e a raiz são, respectivamente, 2 e menos 4, item E. Exercício 6. Considere a função real da forma f de x igual a x mais b. Sabendo que f de 1 igual a menos 1 e f de 0 igual a 2, qual é o valor do produto a vezes b? Lembrando que nós sempre temos f de x igual a y, temos que f de 1 igual a menos 1 significa que o x1 é 1, que é o que está dentro do parênteses, e o y1 é menos 1, que é o que está fora. Eu estou chamando aqui de x1 e y1 porque nós temos aqui 2 pontos. E para o f de 0 igual a 2, nós temos que o x2 vale 0 e o y2 vale 2. Assim, substituindo na equação da reta, para a gente descobrir quem é o A e o B, nós temos menos 1 igual a vezes 1 mais B, substituindo aqui o primeiro ponto, e 2 igual a vezes 0 mais B, substituindo o segundo ponto. Nessa segunda equação, A vezes 0 dá 0, então B igual a 2. Sabendo, então, que o B é 2, eu preciso encontrar quem é o A. Substituindo aqui agora na primeira equação, nós temos menos 1 igual a vezes 1 é A, e substituindo B por 2, nós temos menos 1 igual a mais 2. Passando o 2 para o outro lado, A, então, vai ser menos 3. Uma vez que eu já sei quem é A e B, eu posso fazer, então, o produto, que vai ser menos 3 vezes 2, que dá menos 6. Item E.